Olá, estudante! Tudo bem com você? Eu sou o professor Vinícius, professor de Ciências e Biologia da Rede Estadual de Ensino. Estou hoje com nosso amigo Gilbert, nosso intérprete de Libras. Olá, Gilbert! Para a gente dar início, então, à nossa quarta aula de Biologia para você, aluno do terceiro ano. Nosso tema da nossa aula de hoje vai ser processos de especiação, onde continuaremos então a falar desse assunto que é a evolução. Nós vimos na nossa primeira aula a questão das teorias evolutivas. Na nossa aula anterior, falamos sobre as evidências, que vão comprovar essa questão da evolução. E agora nós vamos falar sobre esses processos que vão surgir uma nova espécie. Como que vai então surgir uma nova espécie? Então, nós vamos tratar isso na nossa aula de hoje. Nós vamos então conhecer o conceito biológico de espécie, onde nós vamos ter aí vários conceitos girando a respeito de espécie, diferenciar especiação alopátrica e especiação simpátrica e explicar, em linhas gerais, o processo de formação de novas espécies. Para a gente, então, fechar esse ciclo e compreender a nossa, digamos assim, história da vida na Terra. Bom, para a gente iniciar, então, nós sabemos que existem alguns mecanismos que nós chamamos de mecanismo para surgimento de novas espécies, tá? Onde nós vamos definir especiação como o processo de formação de nova ou de novas espécies que vão ocorrer a partir de uma espécie ancestral. Então, toda vez que a partir de uma espécie eu vou ter o surgimento de uma ou mais espécies, eu falo que isso daqui então é um processo de especiação, onde essa nova espécie, ela se originou através do quê? De um ancestral comum, igual a gente consegue ver aqui, ó, perfeitamente. Onde nós vamos ter aqui um ancestral comum, que no caso aqui vai ser uma mosca. Então, nós vamos ter aqui por esses dois mecanismos que a gente tem, que a gente vai ver aqui nessa aula de hoje, tá? Então, por algum motivo, fator ambiental, ocorreu que ao longo de gerações, essas espécies, então, elas vão o quê? Vão surgir duas novas espécies, completamente o quê? Diferentes dessa espécie aqui. Então, aqui eu falo que essa daqui é um ancestral e essas duas aqui são espécies novas ocorridas através de um processo de especiação. Mas, Vinícius, como eu vou saber que esse ser que originou aqui é uma nova espécie? Bom, nós vamos perceber aqui que, para a gente finalizar, concretizar o nosso processo de formação de novas espécies, haverá de ter o que nós chamamos de isolamento reprodutivo. Ou seja, esse ser vivo aqui, essa espécie, ela não irá conseguir se reproduzir com essa espécie, por mais que ele possua características físicas semelhantes, tá? Ou, se elas conseguirem reproduzir entre si, elas vão gerar descendentes o quê? Inférteis. Vocês já viram isso, que é a questão do híbrido. Então, quando acontece isso, ou essas duas espécies não vão conseguir se reproduzir, ou se reproduzirem, vão se reproduzir e vão gerar descendentes inférteis, ou seja, estéreis, eu falo então que ocorreu o quê? Um processo de especiação. Ela vai ser uma nova espécie. Nós vamos ver aqui mais para frente. Mas e aí, Vinícius? O que é espécie? Tá? Se a gente for pegar então o conceito biológico de espécie, vai ser então qualquer grupo de indivíduos, onde esses indivíduos eles vão possuir características morfológicas semelhantes, tá? E eles vão conseguir se reproduzir, originando o quê? Indivíduos férteis, tá? Então, qualquer ser vivo que vai conseguir se reproduzir com outro ser vivo
e originar indivíduo fértil, eu falo que esses dois seres vivos, eles são da mesma espécie. Tá bom? Então vamos lá. Nós temos dois tipos de especiação, que nós chamamos especiação alopátrica e especiação simpátrica, tá? Que vão ser esses dois tipos de especiação, gente, é o que nós vamos estudar aqui agora no ensino médio. Caso você aí queira fazer algum curso superior relacionado a essa área, né, que vai mexer com a evolução, vocês vão aprender outros mecanismos de especiação, tá? Que são mais complexos e vão ter algumas semelhanças e diferenças com os dois, mas os dois principais tipos, né, e mecanismos de especiação que nós temos é esse, a especiação alopátrica e especiação simpátrica, tá? Quando nós falamos em especiação alopátrica, nós estamos falando a mesma coisa de especiação geográfica, tá? É sinal que esses indivíduos, esse ancestral comum, essa população, ela foi o quê? Dividida em subpopulações, e essas subpopulações, elas foram separadas, foram isoladas geograficamente, tá? E essas espécies que vão surgir, elas vão surgir devido a esse isolamento geográfico. Por isso que nós vamos falar, então, que a especiação alopátrica é uma especiação geográfica, pois houve o quê? Isolamento geográfico, tá? Para, então, que ocorra a especiação alopátrica, eu necessito que ocorram 3 eventos, tá? Em sequência, nessa ordem, não pode haver fora da ordem. Em sequência, para que ocorra, então, o surgimento de uma nova espécie. Lembrando sempre, gente, quando a gente fala em evolução, isso é fundamental que a gente saiba. Não é uma coisa do dia para a noite. Igual eu sempre falo, não é Pokémon que vai lá e evoluiu da noite para o dia. Não é não. Tá? É uma questão que ao longo de milhões e milhões de anos vai surgir uma nova espécie. Tá? Esses eventos são assim. Não é uma questão... Ah, vou isolar então 2 cachorros. Vou colocar um cachorro de um lado e outro do outro, isolar lá para ver. Não vai dar certo. Tá? Então, nós vamos ter que ter, primeiramente, o isolamento geográfico, depois a deriva gênica e depois o isolamento reprodutivo. Como assim, Vinícius? Vamos lá. Como que vai acontecer esse processo? Eu vou explicar o processo, depois eu vou falar passo a passo como que vai acontecer. Então, eu tenho aqui um ancestral comum, tá? Estão lá bonitinhos esses bichinhos. Aconteceu o quê? Por algum motivo, eles se isolaram. Ocorreu, então, esse isolamento, essa barreira geográfica, que a gente vai ver que pode ser, né, a questão de uma erosão, onde vai impedir, ou pode ser, então, um rio, ou, sei lá, uma montanha, enfim, vai ser algo que vai impedir a comunicação, tá, e o contato entre esses 2 grupos. Lembrando que os dois são da mesma espécie, tá? É uma população, conjunto de indivíduos da mesma espécie, onde eles, por algum motivo, por essa barreira geográfica, eles foram isolados. Feito isso, então, depois de ocorrer a deriva gênica, né? Vai acontecer, então, algum processo de deriva gênica, eles vão se tornar uma nova espécie, tá? Onde, aqui, reparem que eu até troquei a corzinha aqui para vocês perceberem que aqui vai ser uma espécie e aqui vai ser outra espécie. Como que eu vou saber que é uma nova espécie? A partir do momento que esse grupo, se tentar se reproduzir com esse grupo, ou ele não vai conseguir, ou então, se conseguir, vai gerar descendentes estéreis. Aconteceu isso, então eu sei que o meu processo de especiação está cumprido, tá? Então, isso é um resumo do resumo desse processo de especiação alopátrica, que é o processo de especiação que a gente acredita que a maioria dos seres vivos que nós temos hoje na Terra sofreram através desse processo aqui. Isso é muito comum, por exemplo, quando a gente vai ver
estudar a teoria da deriva continental, da deriva dos continentes. Eu até citei ele na última aula. Que é o que acontece? A gente sabe que nós fomos, né, logo no início da nossa vida na Terra, a gente era ligado por um único continente, a Pangeia. E aí, devido então à ação aí das placas tectônicas, nós sabemos que esses continentes eles foram o quê? Se afastando. E esses grupos então de seres vivos que eram da mesma espécie foram então se afastando, que estavam nessas porções continentais que se afastaram, originaram então daí novas espécies. Há um processo de especiação alopátrica aí, através de uma barreira geográfica, onde a gente pode perceber aí que ao longo de milhões e milhões de anos esses continentes foram se afastando, até chegar a um ponto que esses indivíduos não se comunicavam, né, não tinha nenhuma interação dessas duas populações, e por vários fatores aí, através, né, que nós vamos ver, que é a deriva gênica, nessa derivação gênica, vai acontecer o quê? Eles vão se diferenciar geneticamente até atingirem o isolamento reprodutivo, que não vão conseguir se reproduzir. Por mais que as características morfológicas são semelhantes, tá? Eles são de espécies diferentes. Então vamos ver aqui. Quando eu falo então de isolamento geográfico, eu vou estar falando de uma separação física mesmo, de uma barreira física de indivíduos de uma população. E aí essa barreira ela pode ser o rio, que vai então cortar uma planície, né, o vale que vai separar dois planaltos, uma cadeia montanhosa então que vai se formar aí derivação aí das placas tectônicas que a gente sabe, o mar que vai separar duas ilhas. Então tudo isso vai ser o quê? Uma barreira geográfica. Então qualquer então barreira física capaz de impedir o contato dessa população, né, que foi dividida em dois grupos, eu considero então que está havendo um isolamento geográfico. Eu posso considerar isso como uma barreira geográfica, tá? Então, quando eu falo em deriva ou derivação gênica, derivação genética, eu estou falando o quê? Da diferenciação genética desses indivíduos dessas populações. Nós sabemos que nós estamos em constante processo de evolução e todos os seres vivos, eles sofrem o que nós chamamos de quê? De mutação. E quando eu estou falando de mutação, eu estou falando de quê? De uma modificação no meu DNA, no meu genoma. Quando isso está acontecendo, eu falo então que nós estamos sofrendo um processo de deriva gênica. Por quê? Essa mutação, não que ela vai ser benéfica ou maléfica, nós não sabemos, tá? Essa mutação ela vai acontecer de tal modo que essa mutação que ocorreu aqui, ela pode gerar uma nova característica ou não, ou pode gerar uma modificação onde essa modificação ela vai ser tão grande que vai o quê? Me diferenciar completamente o quê? Geneticamente daquela espécie que eu tinha. Então isso eu falo que houve um processo de deriva gênica. Ou às vezes essa mutação aconteceu em um par de base aí que nem vai fazer muita diferença, digamos assim, no nosso organismo, que nós ainda continuamos sendo da mesma espécie. E aí, quando essas mutações, essas derivações genéticas que vão acontecer entre espécies, e vai chegar a um certo ponto onde a gente consegue perceber que houve sim modificações, mas essas modificações elas não foram, digamos que, tão necessárias, né, ao ponto de gerar uma nova espécie, ou esse ser vivo ele vai estar em constante, ele está em constante processo de evolução, que pode ser que daqui a vários anos aí, esse indivíduo possa se tornar uma nova espécie. É o que acontece muito com cachorro. Quando nós estamos falando então em raça de cachorro, né, a gente está falando o quê? De subespécie. Né? Então são o quê? Subespécies que vão possuir, que eles vão conseguir sim se reproduzir e tudo mais, gerar descendentes férteis, até que chega um ponto que nós chamamos, né, que aquele cachorro
onde pode ter sido do cruzamento, vamos lá, de um poodle com um pincher, por exemplo, de um poodle com um pincher, tá, Vinícius? Não é muito comum não, mas vai que esse pincher é um pouquinho maior, tá? E esse poodle é menorzinho. Vamos lá, então, de um shih tzu com pincher. Quando acontece isso, esse novo cachorro, ele vai nascer o quê? Com um pouquinho de característica de um pouquinho de característica do outro. Ah, é uma nova espécie? Não, gente, é cachorro. Mas ele não vai ter o quê que nós chamamos? Ele é vira-lata, famoso vira-lata, que vai ser SRD, ou seja, sem raça definida, tá? Então, eles são o quê? Subespécies, tá? Mas, é aquilo que eu falo, chega ao longo, então, de vários e vários anos, que pode chegar, então, daqui a vários anos aí para frente, que essas raças possam se tornar cada uma espécie. Mas como que isso vai acontecer, Vinícius? Como? Quando eles atingirem o quê? O isolamento reprodutivo, tá? E também através da seleção natural, que pode acontecer essa deriva gênica, onde o ambiente irá selecionar os indivíduos mais adaptos. Pois nós sabemos que em uma determinada população existe aí uma variabilidade genética enorme, tá? Então, isso que eu estou falando de deriva gênica. E quando eu chego, então, na questão de isolamento reprodutivo, que vai ser a incapacidade total ou parcial dos indivíduos dessas subpopulações cruzarem e gerar descendentes o quê? Férteis. E aí, quando a gente fala em isolamento reprodutivo, eu estou falando que quando, então, aqueles grupos possuem isolamento reprodutivo, eu falo que surgiu uma nova espécie. E esse isolamento reprodutivo, a gente estuda ele de acordo com dois mecanismos. O que nós chamamos de pré-copulatórios, que são aqueles mecanismos, né, que são aqueles eventos, digamos assim, que vão acontecer, que vão impedir a cópula, tá? Ou pós-copulatório, que são aqueles eventos que vão acontecer após a cópula. Exemplo, pré-copulatório. Às vezes pode ser por incompatibilidade dos aparelhos reprodutores. Às vezes o órgão masculino pode ser muito grande para o órgão feminino, então não há compatibilidade. É um tipo de isolamento reprodutivo, pré-copulatório. Ou então os hábitats, ou a questão que a gente fala do período de fertilidade ou de acasalamento deles, podem ser diferentes, tá? Isso também vai ser um mecanismo pré-copulatório. E quando a gente fala pós-copulatório, pode ser que os aparelhos reprodutores até se encaixem, mas na hora da fecundação, o espermatozoide ele não consegue penetrar no óvulo, então é pós-copulatório. Pode acontecer um aborto espontâneo, né, onde esse útero não consegue, então digamos que, né, ocorrer essa implantação ou segurar esse feto, ou esse corpo, então, dessa fêmea não consegue, então é pós-copulatório, ou até mesmo uma questão de nascer um indivíduo onde ele vai ser estéril, tá? Então, isso tudo são eventos que vão caracterizar o isolamento reprodutivo. E quando a gente fala em especiação simpátrica, eu estou falando naquela especiação que não vai ocorrer ao isolamento geográfico. Como assim, Vinícius? O fluxo gênico, quando eu falo, ele vai ser o que? Interrompido por diversos fatores. Tá? Quando eu falo em fluxo gênico, eu estou falando o quê? Do isolamento reprodutivo. Pode ser através de seleção sexual, determinadas espécies vão por algum motivo, né, escolher os seus parceiros, a diferenciação de hábitat ou até mesmo a poliploidia, que é o mais comum. Então, se não vai haver barreira geográfica, Vinícius, como que vai acontecer? Vou desenhar aqui rapidinho para a gente compreender que ele vai ser bem simples. Então, eu tenho aqui, ó, uma determinada área, onde eu vou ter população A e população B. Estão todos na mesma área, mesmo território. Só que por algum evento aqui, aconteceu na hora da formação dos gametas, que esse indivíduo aqui que era diploide, né, ele então, seus gametas ficaram 2N, e aqui esse indivíduo aqui ficou N. Feito isso, então, por algum motivo se reproduziram, geraram um terceiro indivíduo, 2N mais 3N. Esse indivíduo, por algum motivo, isso acontece muito em plantas, tá? Por algum motivos, também na hora que juntar com outro indivíduo, não consegue fazer a mitose,
forma um indivíduo que 6N. E aí surge, então, a espécie, outra espécie. Ao isolamento reprodutivo aqui, esse 6N não consegue se juntar com outro ser vivo. Isso é poliploidia, um tipo de especiação simpátrica, tá? Bom, chegamos então aqui ao fim da nossa aula, tá? Deixo aqui para vocês uma questãozinha. Qualquer dúvida, mande pra gente que eu respondo no ao vivo para vocês. Até mais!